Bom, gente, então vamos começar. Bom dia, né? Para quem ainda não falei, bom dia. E primeiro de tudo, eu peço para vocês colocarem aí no chat, porque agora está sendo gravado, né? Coloquem o nome de vocês, que aí eu vou saber quem esteve aqui, quem participou da aula hoje. O que eu vou falar com vocês hoje, pessoal, é sobre desenho. Na verdade, a ideia é passar para vocês alguns fundamentos, alguns elementos fundamentais que subjazem várias formas de arte gráfica. Então, nos quadros, nos desenhos em geral, nos quadrinhos, nas charges, na fotografia, tem vários elementos em comum que os artistas, os criadores, os artistas gráficos, né, eles usam para trazer mais realismo à obra deles, às obras deles. E esse conhecimento, ele está ao acesso de todos. Não é, você não precisa necessariamente nascer com um dom para ser um artista. Só precisa de prática e conhecer essas técnicas, né? Conhecer esses elementos que estão por trás aí. Então, o que eu vou começar a passar para vocês hoje e nas próximas aulas é alguns elementos básicos de de arte gráfica mesmo, mas a gente vai focar nos desenhos neste momento. Depois a gente vai para pintura e vai para outras artes. Então, o primeiro dos elementos que a gente precisa lembrar é a proporção. Deixa eu apresentar para vocês aqui um desenho. Tá aparecendo para vocês aí? Tá, sim. Sim, senhor. Beleza. Pessoal, deixa eu tentar aumentar aqui. Tem mais gente entrando. Pessoal, isso aqui é um desenho bem simples, mas ele serve para mostrar, para dizer o que eu estou falando. Mais gente entrando? Não. É o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, uma árvore, dois tipos de árvore. Quando você fala de proporção, de coisas proporcionais, o nosso cérebro, ele tende a entender algumas relações. Então, você dificilmente vai ver, por exemplo, uma árvore menor do que um ser humano, num desenho, numa foto, num quadro. A não ser que tenha questão de perspectiva, né? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas dificilmente, quando você desenha um ser humano do lado de uma árvore, dificilmente o ser humano vai ser maior que a árvore. Mas mesmo numa árvore, existem certas relações que são preservadas para que a gente enxergue ela mais como árvore. Como, por exemplo, essa relação aqui, ó. A altura da copa a altura do tronco de uma árvore é 5/6 da altura da copa dessa árvore. Então, o que eu quero dizer para vocês, que eu quero que vocês entendam, é que existem relações de proporção, né, em todas as coisas que nós enxergamos. E nós tendemos a dar mais credibilidade e admirar mais as coisas que respeitam essas proporções. Alguns de vocês, nos trabalhos que fizeram sobre as bandeiras, colocaram alguns elementos ali. Só que às vezes ficava estranho, um passarinho gigante e uma árvore pequena do lado, ou um outro objeto pequeno. Aí ficava assim, destoante no negócio. Então, quando a gente fala de artes gráficas em geral, a gente precisa pensar nessas relações, não apenas nos objetos, mas também o ser humano, ele tem essas proporções, ele guarda essas proporções em si. Então, aqui a gente tem um exemplo de
das relações de proporção entre as partes do corpo humano. Eu trouxe aqui o exemplo de um corpo feminino, né? Então a gente tem aqui, ó, o corpo mais à esquerda, o corpo dito normal, aí tem o ideal, aí tem o modelo, mas perceba uma coisa, ó, quando a gente faz um corpo feminino, a gente vai manter essa relação de 7,5 cabeças humanas. Então, se o seu desenho tiver esse tamanho de cabeça, você conta 1, 2, 3, vem aqui na região pubiana, mais 3,5, chega até os pés. Se você fizer um corpo humano respeitando essas proporções, então existe muito mais chance do seu desenho ser considerado realista e ter mais credibilidade para quem estiver vendo ele, para quem estiver admirando ele. A mesma coisa vale para a cabeça humana. Existem certas relações, claro que existem diversas pessoas, né, diversos tipos de rosto, mas se você seguir, respeitar essas relações que existem no rosto humano, ó, mais ou menos a mesma distância entre o queixo e a base do nariz, a mesma distância entre a base do nariz, que é a mesma distância entre a base do nariz e a linha dos olhos, que é a mesma distância até a linha do queixo, da testa, o final da testa, você vai conseguir reproduzir um rosto humano razoavelmente bem, e isso vai ser reconhecido. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sigo? Beleza. O segundo elemento fundamental de toda a arte gráfica que eu vou mostrar hoje para vocês, eu vou focar só em dois, é a perspectiva. A perspectiva é o que nos faz enxergar as coisas menores quando estão distantes, maiores quando estão próximas. Mas não só isso. Existe uma relação entre as coisas, entre os objetos que nós enxergamos. Isso vem do próprio olho humano. Desculpa. Isso vem do próprio olho humano. Quando a gente enxerga uma parede, a parede aí do quarto onde vocês estão, não sei, da cozinha, da sala, se você projetar essa parede até o horizonte, ela vai diminuindo, diminuindo, até sumir num ponto. E todas as paredes paralelas que você olhar e fizer essa mesma projeção, elas vão diminuindo, diminuindo, até chegar num certo ponto lá no horizonte. Então, muitos e muitos quadros e desenhos usam essa noção de perspectiva. E quais são os elementos fundamentais da perspectiva? São 4. Aqui nessa figura, nós temos, essa aqui, todo mundo conhece essa figura, né? A última ceia do Da Vinci. Aqui nós temos 2 deles nomeados, ó, mas temos os 4 aqui, que é a linha do horizonte, que é essa linha horizontal em que está o ponto de vista do observador, ok? Então, nesse caso, ó, estão todos sentados, na verdade, estão todos em pé aqui, né? Mas, de qualquer forma, o observador, a linha do horizonte está na altura dos olhos dele, então é como se ele estivesse, eu, observador, estivesse olhando na altura aqui da cabeça do Cristo. Aí nós temos o ponto de vista, que não aparece aqui, mas é porque ele está coincidindo com outro elemento, que é o ponto de fuga, mas eu vou falar primeiro do ponto de vista. O ponto de vista está sempre no centro da figura. O ponto de vista é, assim como a linha do horizonte, é o lugar de onde observa o observador, onde o observador está olhando. Aí nós temos o ponto de fuga, que é para onde todos os objetos tendem a ir para o horizonte. Como eu falei para vocês, se vocês projetarem suas paredes até o infinito, eles irão todos para um determinado ponto de fuga. E por último, nós temos as linhas de fuga, que são todas essas linhas retas aqui, ó, que vão para o ponto de fuga. Essas linhas vão determinar para você o tamanho dos objetos conforme eles vão ficando mais distante de você. Tudo bem até aqui, pessoal?
Esses 4 conceitos vocês vão entender já já, que a gente vai fazer um exercício juntos, eu aqui, vocês aí. Nós vamos fazer um exercício juntos aí para vocês entenderem melhor. Mas guardem esses conceitos, esses 4 conceitos, para que vocês possam usar e pesquisar mais depois. Eu tinha uma outra arte para mostrar aqui, mas ela sumiu. Deixa eu tentar achar aqui. Peraí. Hum, hum, hum. Sumiu mesmo. Acho que eu apaguei. Tudo bem. Muito bem, gente. Até aqui tudo bem? Tá aparecendo a minha carinha de novo aí para vocês? Sim? Tá. Tá me vendo? Alô? Tem alguém aí? Tô falando sozinho? Aparecendo sim. Dá pra ver sim. Maravilha. Então agora eu vou fazer um exercício com vocês, pessoal. Agora peguem aí seus lápis e folhas que eu vou mostrar aqui. A folha tem que ser sulfite? Qualquer folha, folha de caderno mesmo. É só para a gente praticar. Deixa eu virar a câmera aqui e vamos ver se a iluminação ajuda, né? Se vocês vão conseguir enxergar aí. Vocês estão vendo a folhinha aí? O caderno? Sim? Estamos. Sim. Sim. Beleza. Bom, o que eu vou mostrar para vocês primeiro, e é meio que para estimulá-los a fazer em casa, é essa questão das proporções. Depois vocês procurem, eu vou deixar o material complementar, né, mas vocês procurem também na internet, tem muita coisa para vocês começarem a pensar essa coisa de proporção. Então, o que eu vou tentar fazer aqui rapidinho, vou fazer de caneta, fica mais fácil de ver, é um corpo humano. Então, eu vou fazer de uma mulher. Na verdade, eu já meio que tenho uma cópia aqui, né, um rascunho. Mas então, eu vou fazer esse tamanho de cabeça. E eu peguei essa folha quadriculada, acho que dá para ver que é quadriculada, né? Que é para facilitar o meu trabalho, mas vocês podem fazer isso com qualquer folha. É só manter essas proporções. Então, ó, eu pego essas medidas que eu falei antes. Para esse tamanho de cabeça, eu vou ter 3 medidas de corpo e 3,5 de pernas, abaixo da região pubiana. Então, se eu fizer aqui, ó, um rosto feminino, aí eu venho aqui para os braços, lembrando também que eu não sou desenhista, ok? Aí aqui a gente tem o corpo. As mulheres podem fazer a cintura mais larga. E aí desce para as pernas. Aqui é a região pubiana. Os braços mais finos, né? Nossa, ficou horrível esses peitos, mas tudo bem. E aqui, ó, eu tenho mais ou menos, respeitando aquelas regras de proporção, um corpo feminino.
O masculino vai ser a mesma coisa. Pego aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Os homens geralmente são representados um pouco maior. Então, eu faço o rosto um pouco mais quadrado. O corpo, os ombros, vai ter a altura de 2 cabeças, mais ou menos. Perdão, a largura. Vocês podem tentar fazer aí também, pessoal. Aí, o corpo não vai ser tão curvo como o das mulheres, né? Fazer um cara bem magrelo. Nossa, ficou muito magrelo. Espera aí. E aqui a gente tem um corpo masculino. Eu fiz correndo, eu fiz apressado, mas dá para perceber que ele guarda essas relações, né? Se você olhar sem muita atenção, você acredita que é um corpo humano mesmo. Então, vocês podem praticar na casa de vocês essas relações de proporção do corpo humano. Isso vai ajudar a dar mais realismo nos desenhos de vocês. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora, espero que a câmera ajude também, é sobre a perspectiva. Está todo mundo aí ainda? Todo mundo me acompanhando? Sim. Sim. Então, ó, eu não sei se vai dar para ver por causa da luz, eu vou começar a fazer com lápis, mas depois eu vou reforçar com a caneta. Ô, Adriano. Oi? É impressão minha ou esses dois estavam com o pelado com a mão no bolso? Eles estão pelados com a mão no bolso mesmo. Então tá bom, então. Ó, primeiro eu faço um quadro, né, que é a minha representação do lugar, que é a vista, aliás, do observador. Sempre lembrando que toda arte gráfica é a visão de um observador, né? Aí eu vou pôr um ponto de vista aqui. Aliás, uma linha do horizonte. Então, a minha linha do horizonte vai ser aqui. Da linha do horizonte vai ser, no caso, a metade da gravura? Não precisa. A linha do horizonte pode estar em qualquer altura. Isso. Mas eu vou deixar ela um pouquinho acima do meio aqui, ó. O meu ponto de vista sempre vai ser no meio. E nesse caso, meu ponto de fuga eu vou deixar aqui um pouquinho mais à direita, ó. Eu vou fazer, então, um quarto. Eu vou fazer aqui nesse desenho, rapidamente. Então, eu pego aqui os cantos, traço algumas linhas principais desse quarto, que vão ser os cantos do quarto. Aí eu vou fazer a parede mais do fundo. Acompanhando essas linhas que eu fiz, as linhas de fuga, né, que eu estou usando. Aí aqui eu tenho a parede do fundo do quarto. E aqui do lado, e desse lado, eu tenho as paredes laterais. Aqui eu tenho o chão. Aí eu posso fazer uma mesinha no meio do quarto. Então ela vai ficar aqui. Pego essa linha de fuga, pego o ponto de fuga e faço a mesinha mais para cá.
Ops, passou um pouco, tudo bem. Hum, essa altura aqui, não vai aparecer os pés do fundo, tudo bem, os pés de trás. Mas faz de conta que eles estão aqui. Aí aqui nessa parede eu faço uma janela. Sempre respeitando e usando as linhas de fuga. E aqui desse lado eu faço uma porta. Vou tentar pegar a altura dessa janela. Vou tentar fazer aqui mesmo. Professor, Oi. aceita o Felipe, ele tá mandando pra mim aqui. Tá, peraí. Beleza. Aqui mais ou menos no centro eu tenho uma luminária. Ó, pessoal, dá para ver? Dá para enxergar? Peraí. Dá sim. Eu tô tentando desenhar, mas tá horrível. Ó, se eu pegar agora e reforçar só os traços que eu quero e depois apagar o resto, aliás, primeiro, né? Ó, aqui está a nossa linha do horizonte, aqui está o ponto de fuga, aqui no meio fica o ponto de vista, né? E essas são as linhas de fuga. Ó, nós temos os 4 conceitos aparecendo aí. Às vezes o negócio fica meio embaçado, mas acho que dá para ver, né? Então, ó, se eu agora eliminar, se eu agora reforçar só os traços que eu quero, alguém tinha falado que estava tentando fazer, mas aí parou no meio do caminho. Eu que tô tentando fazer, ficou. Deu certo. Não se preocupem de tentar fazer e achar que não está bom. É prática, pessoal. Duas, três vezes vocês façam isso, vocês já pegam o jeito. Então não se preocupem de tentar acertar de primeira também. Nas outras turmas, algumas pessoas fizeram alguns trabalhos que ficaram bem lindos mesmo. E só usando essa técnica, só usando essa ideia de perspectiva.
Aí eu apago os excessos de linha. E aí? Eu tenho um quarto. Nossa. Um quarto que imita bem a realidade. Um quarto que tem profundidade, e que os elementos estão... parece, né, que é a sua vista que está indo para eles. Levando mais no... usando só essa técnica, e essa técnica com a técnica com a perspectiva de um ponto, o que eu ensinei para vocês, que eu mostrei para vocês, é a perspectiva de um ponto. Mas se vocês trabalharem mais, vocês poderão fazer, dá para fazer esse desenho aqui. Esse aqui eu caprichei um pouco mais, né? Para mostrar o efeito que a gente consegue alcançar. Ó. Se você vai virando esse desenho, vai virando, vira um tridimensional. E aí, pessoal, tudo bem até agora? Tudo bem. Estão tentando fazer aí? Certo. Beleza. Bom, hoje, essencialmente, eu meio que corri com as coisas, né? Eu corri demais, então eu praticamente já passei toda a matéria, mas deixa eu mostrar eu aqui. Então a gente falou de proporção, ok? Que existem certas relações de proporção quando a gente faz objetos, faz corpos humanos, e não só a proporção dos objetos, mas a proporção entre os objetos. No meu caso aqui, eu fiz uma pessoa voando, né? Isso aqui a gente vai falar depois. Tipo, essas duas pessoas, elas deveriam estar no mesmo chão. Agora tem um chão aqui, ó. Uma pessoa voando já é um problema de composição, mas a composição eu vou falar na próxima aula. E também, o que é muito usado pelos artistas é a perspectiva. Ó, usando a perspectiva, você fica muito mais realista. Os ambientes que você quer reproduzir, que você quer criar. Daria para elaborar muito mais esse desenho aqui, né? Botar um quadro aqui na parede, fazer um tapete no chão, sempre usando as linhas de fuga, que são todas aquelas linhas que saem daqui do canto do quadro e vão até o ponto de fuga, e usando uma linha do horizonte em um determinado ponto de vista. Se eu deixasse meu ponto de fuga bem aqui no canto, isso significaria o quê? Que o meu observador, já que o ponto de vista sempre está aqui no meio, que o meu observador ele está bem no canto dessa parede. Não, ao contrário. Deixa eu pensar aqui. Ponto de vista, se o cara está aqui... Não, é o contrário, isso. Se o meu ponto de fuga estivesse bem aqui no canto, quer dizer que o meu observador estaria... Não, tá certo, é isso mesmo. O ponto de fuga bem aqui no canto, quer dizer que esse observador estaria encostado na parede, encostado nessa paredinha aqui. Se o ponto de fuga viesse mais para cá, quer dizer que o observador estaria se deslocando para cá também. Mas existem desenhos com dois pontos de fuga. Quando você quer fazer desenhos mais realistas de paisagens, de um prédio, por exemplo, aí você usa dois pontos de fuga. E você usa os dois para determinar... Deixa eu fazer aqui rapidinho. E bem rapidinho. Eu tenho aqui o meu quadro.
Eu tenho aqui a linha do horizonte, eu tenho um ponto de fuga, outro ponto de fuga. Aí eu tenho um objeto. Cadê minha régua? Espera aí, pessoal, desculpa não estar mostrando, mas é muito mais rápido eu fazer assim e mostrar o resultado final para vocês. Mas olha só, já consegui aqui. Ó, eu usando 2 pontos de fuga, eu criei uma caixinha com dimensão, ó. Aí eu pego as linhas de fuga desse ponto, as linhas de fuga desse ponto e crio um objeto tridimensional. Dá para vocês treinarem isso também. Se você pegar essa linha de horizonte e levasse mais para cima, ficaria mais realista ainda esse objeto em 3 dimensões. Feito uma superfície bidimensional, mas imitando uma tridimensional. Eu vou mandar para vocês depois um link que mostra bem como esse desenho em perspectiva com uma, duas e três, com um, dois ou três pontos de vista. E também vocês vão ter como atividade, para a semana que vem, fazer um desenho em perspectiva, usando a perspectiva. Mas esperem chegar aí a atividade e vocês vão entender melhor. Pessoal, tudo bem por aqui? Entenderam? Posso ver. Sim? Gostaram? Pratiquem, gente. Usem essas técnicas que vão fazendo. Vocês vão fazer coisas bem interessantes. Aqui é um outro rascunho que eu estava tentando fazer antes. Fica bem legal de mostrar de pensar de imitar, né? Imitar a realidade. Ó, esse aqui que eu achei mais legal. Muito bem, gente. É isso a aula de hoje. Muito obrigado aos que participaram. Vocês colocaram seus nomes aqui, né? No chat. Então, é isso. Fiquem bem, boa semana. E vamos que vamos. Até mais, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau. Até depois. Adriano, Oi, alguém chamou? quem colocou aquelas respostas da bandeira nos comentários, você vai ver, né? Porque você fez 2 arquivos. Aí eu coloquei só nos comentários. Isso, pessoal, bem lembrado. Podem deixar podem deixar os comentários, podem deixar as respostas nos comentários ou na atividade. Mas sobre quais bandeiras irão ou não para o concurso, isso eu vou saber só na semana que vem. Mas vocês vão ficar sabendo. Eu vou avisar aí os que conseguirem ir para a próxima fase. Então, beleza, pessoal. Até mais aí. Tchau.